Fala pessoal, como é que vocês estão? Estamos aqui hoje para mais um formato daqueles vídeos antigos, né? Antigos não, de alguns meses atrás, né? De um mês até. Aqueles vídeos que eu fazia dentro do carro, compartilhando as ruas, né? Minhas opiniões. E é isso, pessoal. Hoje o vídeo de hoje tem um assunto também que eu quero falar com vocês. Deixa eu ver se vocês vão conseguir entender minha ideia, né, do que eu quero falar. Gente, vocês já chegaram a um ponto assim que vocês ficaram cansados de ficar em casa e, sei lá, às vezes você quer sair para um canto, para um lugar aberto, né? Para um lugar onde você possa relaxar, ficar um pouco de boa, consumir alguma coisinha ali, ficar observando ou a movimentação das pessoas ou da natureza. Sem ser assim, na porta de casa, né? Porque aqui no Ceará, as pessoas, quando não tem nada para fazer, tem o costume de ficar sentado na calçada, né? Pastorando a vida dos outros, como a gente fala aqui, observando o movimento. A gente acaba observando quem tá chegando, quem tá saindo, quem fez isso, quem fez aquilo, né? É uma vida de quem não tem nada para fazer, né? Mas para quem tem o que fazer, às vezes tem dias que você tá de folga, né? Quer fazer alguma coisa e acontece muito isso aqui comigo, né? Porque às vezes eu já morei em outros lugares, às vezes tava de folga, não tinha nada para fazer. Velho, tinha tanto parque onde eu morava, né? Tinha parques próximos, onde a gente podia, sei lá, ir andar um pedaço, sentava num parque bem bonito e você ficava olhando o rio, né? O movimento da água, via algumas pessoas, os pássaros. Vocês estão entendendo, né? Tinha, por exemplo, deixa eu ver que ficou aqui escuro. Tinha, por exemplo, cafés, né? Onde aqui se adaptaria para lanchonetes, né? Mas tipo um lugar agradável, tipo, tinha uns cafés onde a gente podia se sentar um pedaço, pedir um café, pedir um croissant, não sei, um salgado, um pão misto, né? E tipo, você gastava alguns centavos, né? Era até bem barato onde eu morava. E tipo assim, hoje eu resolvi sair assim, aí eu fiquei comparando, né? Tipo, aqui eu saio de casa, eu fico pensando, quando eu quero sair assim, que eu gosto muito de sair assim, tranquilo, né? Pra ter um lugar pra ficar só observando a natureza, né? Observando as coisas. E não tem. Às vezes aqui não tem. Tem até tem, mas por que que eu tô falando que não tem? Porque aqui eu já percebi que todo lugar que a gente vai gera um certo desconforto, né? Para quem tá próximo, né? Aí isso vai transmitir um desconforto para você, porque aqui a gente já tem uma cultura muito perigosa, né, aqui em Fortaleza. Aí o que acontece? Tipo, eu saio de casa, aí eu não quero atrás e ir para um lugar onde eu possa consumir algo, não muito, algo pouco, e ficar lá sentado, né? Tava agora no Mercantil, né? É um lugar que tem ar-condicionado, aí eu prefiro por conta do clima, né? Porque aqui é muito quente. Aí eu sentado lá e tal. Aí já tava já há um tempo, né? Aí eu tava observando que as pessoas estavam me olhando. Tipo, o que que esse cara quer fazer aqui? Tá entendendo? Você não sabe o que elas estão pensando, mas o olhar, muitas vezes, já fica tipo, é estranho. O cara tá há muito tempo já, tá sentado ali, tá no celular, né? Aí, como você já sabe como são as pessoas aqui, né? Você mesmo até já acha estranho se for outra pessoa fazendo isso. Aí você já fica meio desconfiado, né? Aí, por conta disso, você acaba ficando sem opção. Aí eu fiquei pensando, poxa, onde é que eu vou? A praia é muito longe. A praia é um lugar bom que você vai, se senta e fica olhando o mar.
fica tranquilinho, né? Só que é bem longe, né? Nem sempre você está disposto a ir tão longe. Às vezes você quer perto, né? Aqui não tem muita praça, né? As praças também é impossível ficar porque, além de ser muito quente, é um ambiente que você não tem segurança, né? Você não tem também o que admirar, né? Porque não é bonito, ruas feias, né? Gente que te olha estranho, é tudo sujo, tudo pichado, uma coisa mal cuidada. Tem que contar o calor, né? Que eu falei que é algo insuportável. Aí eu fico às vezes comparando e é chato isso. Eu acho um pouco chato porque, poxa, velho, às vezes você precisa ter um tempo tranquilo para você refletir, né? Isso faz bem pra gente, pra mim faz muito bem pra minha alma, pra mim como pessoa. E é triste às vezes você tá num canto que você não tem essas opções. Não tem uma lanchonetezinha confortável com a TV, onde você peça alguma coisa e fique lá, entendeu? Um lugar de qualidade assim que não seja na sua casa. Às vezes você quer sair de casa e quer fazer isso. Aí você vai no mercado, né? Tipo, hoje eu resolvi, não, hoje eu tô estressado, sem vontade de estar em casa, quero estar sozinho. Aí tipo, você, não, vou atrás de um lugar para sair, né? Preciso de uma comida, né? Você vai no mercado, velho, tudo caro, mano. É umas coisas que é totalmente inacessível para você. Você tem que se conformar com qualquer besteira. Por exemplo, aqui, ó. Fui no mercado, aí eu, tipo, olhei, tipo, algumas coisas que eu podia levar. Mano, ó o que eu comprei. Vou comprar um chiletinho desse aqui, ó. Aqui a gente fala chilete, tá? Esse salgadinho fandangos, né? Ou aqui, não, tem um valor aqui, mas não é esse preço, não, né? Aqui, deixa eu ver se hoje o fandangos 2. Aqui eles aumentaram só 10 centavos, né? Mas antigamente isso aqui tinha um valor sugerido, era tipo mais de 100% do valor que era sugerido. Aqui eles aumentaram 10 centavos, mas enfim. Aí comprei um salgadinho, comprei um biscoito pequeno, né? E comprei um pão, né? Água, líquido, se for de comprar como não tem onde armazenar, eu compro lá onde eu tiver. E comprei um chocolate. Aí você vai, compra tudo isso. R$ 10 aqui, R$ 10, né? Não deu caro, tá bom. Acho que até é justo, né? Porque eu peguei. Eu acho, né? Só que se eu fosse comparar R$ 10, né? Vamos pegar um dia de trabalho com salário mínimo aqui, deve ser uns R$ 40, eu não sei. Pra quem ganha salário mínimo. Aí você vai R$ 10, velho. É basicamente um quarto, né? De um dia seu. Aí você para pensar. Um dia seu aqui, para quem ganha um salário mínimo, não vale nada. Né? Eu já trabalhei em lugares que um dia meu eu conseguia fazer muita coisa. Coisas simples assim, como eu tô falando para vocês. Né? Aí, pessoal, eu hoje resolvi, tá dando caso da claridade, tá escurecendo meu rosto. Hoje eu fiquei pensando nesse vídeo, né? Para compartilhar isso com vocês. Se vocês têm esse mesmo sentimento de que aqui a gente não consegue fazer muita coisa, a gente sempre vive a mermice, a gente não consegue ter uma tranquilidade para ir num, num local onde você tenha mais contato com a natureza, com tranquilidade, porque ou você é suspeito ou vão te roubar, né? E eu queria compartilhar com vocês como é que vocês se sentem tendo que viver assim, né? Gente, vocês realmente são satisfeitos? Por que a gente sempre tem que aguentar calado isso? Entendeu? Por que a gente sempre tem que viver tendo que aceitar essa cultura que a gente vive, né? Esse meio tóxico, essa vida perigosa, essa vida onde você trabalha muito e não consegue ter quase nada, entendeu?
Hoje, graças a Deus, eu vivo um pouco melhor do que o que eu vivia antes. Aí eu fico comparando na época quando eu vivia, velho, que era difícil. Era difícil. Não, eu não tô numa vida boa, numa vida fácil, entendeu? Porém, é muito complicado você realmente ter um mínimo de dignidade nesse local que você vive. É isso que às vezes me frustra, entendeu? Aí outra coisa que me frustra também é o fato da cultura das pessoas sempre ter que aceitar essa mesmice, essa mediocridade, entendeu? As pessoas aceitam muito pouco aqui, velho. As pessoas desvalorizam a si mesmo, tendo que aceitar isso, porque, sério, a gente merece muito mais, a gente paga muito imposto. Por exemplo, o governo, né? Deixa eu ver se eu acho a notinha aqui. Só um exemplo aqui, ó, né, desse valor que eu paguei, né? De 10,71, né, 3,65 é tributos, é imposto. Olha a quantidade, é quase a metade, velho. Quase a metade do que a gente paga, né, pro comerciante. É caro ali, porque a gente não sabe o tanto de tributo que o comerciante também tem que pagar. Aí você, poxa, você paga tributo feito uma desgraça nesse país. Mano, vamos sair nas ruas. Vê os vídeos anteriores aí, eu saí na rua. O local é uma poluição visual que você tem que ver, tem que aguentar, entendeu? Aí você, poxa, você não tem você não sente um espírito bom nem na rua, porque você anda, ó. Vamos mostrar na prática aqui pra vocês a situação que eu falo que às vezes eu não consigo aceitar, entendeu? Pra quem já morou fora do Brasil, não consegue entender como que a gente aguenta tanta bosta na nossa cara que esses políticos dão, entendeu? É merda mesmo. Eles ficam entre contenda entre eles, né? E a gente aqui, a gente vai levando a nossa vida, né? A gente tem que comer, né? A gente tem que ter o básico, né? A gente às vezes não tá nem se importando em realmente tentar ser a diferença, né? A gente já vive um sistema que aprisiona a gente, que às vezes a gente não consegue nem agir, não sabe como agir, né? A gente não entende que às vezes só parando, não precisa sair, não precisa vandalismo, não precisa acabar nosso patrimônio. Às vezes é só parando, para todo mundo. Ou muda isso, ou ninguém faz mais nada. Só isso já teria um impacto tão grande no bolso desses caras, que eu duvido que as coisas não iriam mudar. Entendeu? Eu duvido. Não precisa arma, não precisa violência, não precisa nada. Vamos só parar. Vamos só parar e vamos pensar, vamos tentar olhar na internet vídeos de onde as pessoas moram, de um lugar onde eles pagam. Portugal, por exemplo, as pessoas falam mal de Portugal, eles pagam mais imposto do que nós, mas vai olhar como é a vida dos portugueses, a dignidade que eles têm, pelo menos nas ruas, como são as ruas, como o governo trata as pessoas, entendeu? Questão visual, questão de buraco, entendeu? Questão de leis para as pessoas manter a casa bonita na frente, calçada, ter a calçada todo mundo reto. Aqui, calçada aqui é patrimônio do morador, entendeu? Às vezes as pessoas, não quero isso na minha calçada, como se a calçada fosse sua. Acaba sendo, porque aqui cada um tem que cuidar da sua calçada. A calçada aqui, ó, tem uma alta, uma baixa. Eu vou mostrar tudo para vocês hoje, para vocês verem o que às vezes tem dia que a gente acorda meio revoltado com essas situações, ter que viver assim e não entender por que as pessoas têm que aceitar tudo isso. É porque as pessoas, na forma prática de dizer, as pessoas são burras. As pessoas não param para pensar no futuro do teu filho. Cara, pensa aí, teu filho, tu tem vontade que teu filho viva no mesmo ambiente que tu cresceu a vida toda? Tu tem desejo, pelo menos, de
mudar a vida, né, do teu filho, em questões assim de não precisar ter que ir embora para outro país, entendeu? Se a pessoa quiser ficar. Porque eu pessoalmente eu nunca tive vontade de sair do meu Ceará, não. Mas às vezes a gente vê uma vida tão feia, uma vida tão triste, uma vida tão sem sentido aqui, sem nada pra fazer, que a gente se frustra, velho. Porque, poxa, a vida não é só trabalho, não. A gente tem que trabalhar muito, mas a gente tem que ter dignidade de fazer coisas interessantes, coisas boas. E que o dinheiro dê. Que você saia pro canto, você veja um restaurante bom, e você, poxa, ali eu tenho vontade de comer ali, eu vou comer hoje ali? Dá pra me comer ali, eu não vou morrer, eu não vou me afogar, né, em dívida por conta de eu comer ali. Porque tem locais aqui, meu amigo, que você olha já de cara assim, não, aí não dá pra entrar não. Aí é muito caro, entendeu? Aí, pessoal, ó, vou mostrar aqui pra vocês o que eu tô falando, né? Do porquê que às vezes a gente se revolta. Eu quero perguntar pra você sinceramente, deixe nos comentários. Qual é o sentimento que você tem de andar numa rua assim, ó? Preste atenção. Olha aí. Qual é o sentimento que vocês têm, né? Você sair pra fora da sua casa. Talvez você que nunca foi lá fora, nunca viu nenhum vídeo de como é a vida das pessoas lá fora, talvez eu te entenda um pouco, né? Já acostumado a aceitar bosta na cara todo dia, né? Ó, as ruas cheias de lixo, né? Ruas mal cuidadas. É que eu tô abrindo o vidro aqui, né? Ó, como é as calçadas. Ó, como é as paredes, ó. Olha aí como é as paredes. Eu não queria ter que sair de um lugar desse não, né? Porque toda a minha família tá aqui. Infelizmente eu não posso levar minha família toda para um lugar bom, porque tanto tem país burocrático como é um custo, né? Eu não tenho nem para mim ir direito. Até conseguiria, mas sou preso a uma família que eu amo. Aí, ó, preste atenção, ó, as paredes, né? Olha a pista, olha a buraqueira. Olha o lixo aí, ó. Entendeu? Olha aí. Tá entendendo o que eu tô querendo falar? Não tem um sentimento bom numa pessoa que vive uma situação dessa, não. Ou você se conforma mesmo, né? Que a maioria dos brasileiros, eles são conformados, né, com isso. Já entende que não tem jeito, né? E acabam tendo que aceitar tudo isso, né? Você entra numa rua assim, aí você fica, poxa, o cara ali, ó, com certeza ele tá com medo, né? Já bate logo o medo, né, na pessoa, né? Você não tem uma tranquilidade. Você vê que a pessoa vê assim, opa, vou sair logo daqui. É um assalto. Um cara sozinho ali, vendo o outro sozinho. Um fica com medo de um assaltar o outro. É igual dois cachorros valentes que ficam latindo, né? Atrás do portão, é quando abre os dois, vai cada um pro lado e um pro outro. Entendeu? Eu tô andando aqui, mas é com medo, ó, porque olha as paredes aqui, ó. Isso aqui é dominado. Entendeu? Infelizmente a delinquência dominou. E eu falo até por esses caras, que essas pessoas que vivem nessa situação, né? Eles são reféns, querendo ou não, eles são reféns dessa política que a gente vive, entendeu? Muitas vezes, ó, quando eu era criança, eu cresci ouvindo certas pessoas falarem, né? Se esse governo ele só vive de roubar, só vive de pegar o dinheiro das pessoas, eu vou roubar também. Eu cresci ouvindo isso daí. Eu não tô passando pano pra essa gente, não. Eu odeio isso. Eu não defendo esse tipo de atitude, não. Porque eu trabalho, eu sou uma pessoa que corre atrás do meu alimento, da minha família todos os dias.
entendeu? Mas tem muita gente que tem a cabeça fraca e não quer saber. Aí vai lá, ó, e pensa: poxa, esses caras só querem saber de roubar e a gente aqui se matando. Eu não vou mais viver assim, não. Eu vou roubar também. Eu já ouvi muitas e muitas vezes o pessoal falar isso, entendeu? Aí é o que acontece, né? Gente da mente fraca acaba, né, indo pra esse lado. Agora eu queria pedir pra vocês, eu tenho até aí no meu canal vídeos eu andando nas ruas lá em Portugal, né? Eu não tô falando que Portugal é o melhor lugar do mundo, não. Eu também não pretendo voltar pra lá, não. Mas eu tenho uma convicção de o que é um lugar bom e o que é um lugar ruim, né? Eu pessoalmente, pessoal, eu sempre falei, eu gostaria muito de ficar no meu país para lutar por ele. Lutar para ele ser um lugar top, um lugar bom, porque aqui é a minha casa. Não existe nada melhor do que você morar na sua casa. Você ter que imigrar, morar em outro canto, é a pior coisa que existe. Não é a pior não, mas é muito humilhante. Você tem que ter um psicológico bom, entendeu? Agora, eu particularmente, eu queria poder ter condição de mudar a mentalidade do meu povo, entendeu? Eu queria ter condição de dizer para as pessoas que elas não precisam ter que aceitar isso, não. Não precisa ter que aceitar essa poluição visual, né? Não precisa ter que aceitar o cara roubar, o cara te matar, o cara fazer tudo contigo no meio da rua, entendeu? E tu viver refém, entendeu? De poder sair da sua própria casa em paz, entendeu? O povo, ele não precisa aceitar isso. O governo, ele tem que dar condição para tu alcançar. Muitos que não tem, né, condição de alcançar uma profissão, né? Ele tem que dar suporte em tudo, né? Obviamente, pessoal, nem tudo só o governo. Vai dar a gente também. A gente tem que... Poxa, a gente tem que também fazer nossa parte. Querer ter um país bom. Não adianta também a gente só esperar por eles, não. Entendeu? O primeiro passo é a gente lutar pelo correto, né? Tá entendendo? Tentar não sujar as ruas, tentar ensinar as nossas crianças, né? Ensinar as nossas crianças o que é certo, o que é errado. Ser bem rígido com isso, entendeu? Não ter mão frouxa, porque o que acontece muitas das vezes a gente aceita também, a gente tolera a rigidez, né? A gente não aceita a rigidez, é o que eu quero falar. A gente é muito maleável com as coisas, a gente é muito tolerante às vezes com os erros dos nossos familiares, nossos filhos, entendeu? E eu acho muito errado isso, velho. O ser humano, ele não tem a capacidade de viver assim, porque já tá comprovado, tá aí, ó, a gente vive num país, com certeza esse país ele é livre, a gente pode fazer o que a gente bem entender. Olha a situação que a gente vive, por conta da gente ser um povo totalmente livre. Muitas vezes as pessoas, elas não respeitam o espaço do outro, né? Você acorda de manhã, pô, meu vizinho acorda às vezes do nada, entendeu? E liga o som, meu amigo, no último volume, velho. Olha a mentalidade de um homem desse, entendeu? O cara quer ouvir uma música, não basta ele ouvir, não. Ele vai botar no último volume. Do nada ele liga o som nas alturas pra tu escutar. Não sabe o que tá fazendo, se tá te incomodando ou não. Dane-se. Tá entendendo? Essa é a vida que a gente leva aqui e a gente aceita, né? A gente é obrigado a aceitar.
Mas é a cultura. Por que que eu falo? Né? Que às vezes não é só do político. A gente acaba aceitando tudo isso e é o que temos. E quem já conheceu algo diferente, que se exploda, né? Perdoe, amigo. Quem viveu algo diferente, que se exploda. Ou volte pra lá ou aceite aqui como é. E é triste isso, pessoal. E esse é o vídeo de hoje que eu queria transmitir para vocês, né? Espero que isso tenha impactado a vida de alguém. Se eu tiver errado, tudo bem, né? Deixa aí nos comentários. Eu não sou obrigado a estar certo também de tudo que eu falo. Só acho que o mundo, o Brasil, ele seria melhor se as pessoas começassem a ver o exemplo lá fora de como são as coisas. Porque aqui a gente aceita muito pouco, né? A gente é tratado como lixo e principalmente a nossa mentalidade é o que estraga tudo, né? Porque a gente não tem mentalidade de gente desenvolvida, não. Perdoe eu estar falando isso pra você, mas a maioria dos brasileiros não tem mentalidade para viver uma vida digna de uma pessoa dirigente, né? E é isso que eu tenho para falar para vocês. E esse é o vídeo de hoje, pessoal. Vou encerrando por aqui, né? E fica a mensagem aí, né? O que você quer pelo menos pro teu filho? Olha pro teu filho, pensa no que tu quer deixar para ele, pensa se tu se sente bem com essa cultura que tu vive, né? E trata de mudar a tua vida hoje. Porque, gente, existe o paraíso. Eu já senti isso na minha pele. De você olhar para um lugar assim, velho, parece que eu vivia no inferno. Sério mesmo, eu já olhei para um canto assim que eu passei, velho, sinceramente, eu acho que eu vivi no inferno e eu morri e hoje eu tô no céu. Paguei tudo que tinha que pagar lá e hoje eu tô no céu. Vocês só vão entender o que eu tô falando quando você começar a observar como é o mundo lá fora, né? Não menosprezo meu país, não. Meu país, eu prefiro estar aqui lutando por ele, né? Mas com gente que queira que ele mude também, porque eu sozinho eu não consigo, não. E, bom, é o vídeo que eu tô deixando aqui pra vocês, tá bem? Fique com Deus e até a próxima.